Um novo livro, escrito pelo neurocientista Sharan Ranganathan, apresenta uma abordagem completamente diferente sobre a memória. Em Why We Remember, ou Por que nos lembramos em português, o autor afirma que o esquecimento pode ser, inclusive, benéfico para a saúde. De acordo com Ranganathan, a memória é muito mais do que um arquivo do passado. É o prisma através do qual vemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Esse é o assunto de hoje para a nossa coluna Olhar do Amanhã. E vamos então receber aqui ao vivo o Dr. Álvaro Machado Dias. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o Dr. Álvaro na nossa tela. Olá, Álvaro, boa noite, bem-vindo novamente. Marisa, querida, que bom estar aqui com você. Bom sempre é recebê-lo, Álvaro. Hoje vamos falar sobre esse assunto curiosíssimo e que eu, particularmente, tenho muita curiosidade mesmo a respeito, que é falar sobre o que é a memória e como o nosso cérebro escolhe o que fica e o que vai embora. Perfeito. Você quer que eu comece apresentando o conceito de memória? Eu gostaria, viu, Álvaro, porque realmente é uma curiosidade, porque as pessoas até, nesse até comentário do Sharan Ranganathan, ele argumenta até nesse livro que o esquecimento, ele não é algo negativo. Então eu queria que você começasse falando como que funciona a memória, como que a gente controla o que fica e o que não guardamos nela. Perfeito. Olha só, a gente está acostumado, assim, a nossa vivência fenomenológica, nossa vivência da experiência, a pensar a realidade a partir do chamado momento presente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o presente em si tem uma duração. Olha que coisa curiosa. Você está vivendo alguma coisa, ela aconteceu há 2 milissegundos. Percebe que sua sensação de que ela ainda está acontecendo é patente, está estabelecida? Então, algo que aconteceu há 2 milissegundos está no âmbito do presente, que nem algo que está na iminência tão forte de acontecer a 1 milissegundo de distância. Por exemplo, você está botando uma coisa na boca e você simplesmente nem consegue mais mudar esse ato porque ele está em fluxo. A gente vai chamar também essa fração de futuro como parte do presente. Agora, quando a gente vai para trás, 5 milissegundos, 1 segundo, a gente começa a sair de um corte que a gente sente de maneira subjetiva, como o corte do aqui e do agora. Esse tema é um dos mais fascinantes que existem, dos menos explorados. O presente tem uma duração. Ela varia um pouco para as diferentes pessoas, mas ela está entre meio segundo e 1 segundo para mais de 95% das pessoas com mais de 15 anos de idade e menos de 80. Para trás do presente ficam as coisas que aconteceram. As coisas que aconteceram, de alguma maneira, elas impactaram o nosso sistema nervoso, porque elas aconteceram para nós no sentido em que elas foram processadas cerebralmente. Esta impactação, quase sempre, ela é deletada. Então a gente joga fora. Mas algumas coisas ficam. Então, essa é a ideia. As coisas pelas quais a gente passou, quando a gente não está mais no tempo presente delas, em geral, são esquecidas. Quase tudo que a gente faz, do ponto de vista milimétrico, do ponto de vista do por exemplo, você está pisando no chão, você sente, você tem consciência do seu dedão do pé, você esquece. Mas algumas coisas a gente retém. Aquilo que a gente retém é o que a gente chama de memória. Memória de verdade é isso. Aí tem várias definições que a gente usa em neurociências, fundamentalmente com foco em clínica, né, em neurociências clínicas, em psiquiatria, neurologia, psicologia, que são coisas assim. Existe a memória de trabalho, que é a memória das coisas que a gente está usando na mente, por exemplo, para criar um argumento, para falar com alguém sobre algo, uma lista de supermercado que você pensa para comprar as coisas. Você tem a memória imediata, que é assim, aquele número de telefone que está aqui na sua alça fonológica, que você está escutando a vozinha interior, trazendo esse número à tona, senão você esquece, porque obrigatoriamente ele tem que se manter vivo. E você tem as memórias que vão entrando no longo prazo
e aí você nominalmente tem uma memória de médio prazo, hoje em dia isso é bastante reconhecido, que são as coisas que elas têm relevância porque elas aconteceram há poucos dias, e você tem as memórias mais profundas, que são coisas que são relevantes, ou de alguma maneira marcaram o nosso sistema nervoso, e aí a gente lembra até de coisas que aconteceram na infância. Então a memória, no fundo, é tudo aquilo que nos impactou de maneira suficiente para gerar um registro que permanece, que está fora do tempo presente. O tempo presente em si, que é uma fraçãozinha desse tamanho. Memória é praticamente tudo que a gente vive. O Proust captou isso muito bem, e outros escritores também, e por isso sempre trouxeram a memória como essa realidade existencial do ser humano. Memória não é uma coisa que a gente usa, memória é aquilo que define a gente tem identidade porque a gente tem memória, a gente tem personalidade porque a gente tem memória, a gente sabe das coisas e eventualmente não sabe por causa da memória. A ideia de que a memória, ela fundamentalmente funciona a partir do esquecimento, não é uma ideia atual. Essa ideia, ela só foi esquecida por um tipo de neurociências que foca muito as propriedades computacionais do cérebro, como ele está processando, quanto ele consegue lembrar. E aí, efetivamente, se eu consigo lembrar de mais coisa ao mesmo tempo, eu consigo desenvolver raciocínios envolvendo mais informações. Afinal de contas, eu estou com mais informações na minha mente. Um parênteses, eu sempre fui muito bom disso, tá? Criar raciocínios com muita informação, e eu vou parecendo... Eu vejo, até fiz muito isso em podcast. As pessoas tinham certeza que dessa vez eu ia me perder, mas no fundo estava lá, eu sabia, eu estava só brincando de fazer aquele malabarismo mental, porque estava lá e eu trazia e fechava e pronto. Isso é legal, mas para que qualquer coisa, do ponto de vista do que fica com a gente, tenha sentido, a gente precisa obrigatoriamente jogar fora aquilo que não faz sentido. Porque se a gente fica acumulando os registros, por exemplo, que dedo que eu apertei o botão do elevador, como que eu entrei no prédio, blá, 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 tudo que é irrelevante, o que a gente fica é com menos material relevante proporcionalmente ao todo para desenvolver os nossos raciocínios. Então, o esquecimento é base para o pensamento eficiente e, portanto, para um bom uso da memória. Em cima disso, ainda tem uma camada. Quando a gente fica lembrando de coisas que aconteceram, que nos magoaram, que não trouxeram uma energia legal, a gente muitas vezes fica remoendo. E remoer dificilmente traz perspectivas construtivas para a vida. Não é que esquecer o que aconteceu de ruim seja bom. Não é. Você precisa lembrar para não repetir os erros que você cometeu no passado. Mas ficar remoendo, aquela pessoa que aconteceu uma coisinha com ela e ela não esquece nunca mais, é obviamente uma desadaptação. E o entendimento que está sendo colocado aqui é a combinação dessas duas formas de esquecimento. A gente precisa esquecer, porque boa parte do que a gente vive tem baixa relevância, a gente precisa focar no que tem relevância para criar bons argumentos e bons raciocínios, e a gente precisa esquecer para não ficar remoendo a vida. É muito curioso esse assunto, mesmo porque, não é, Álvaro? Cada pessoa tem uma forma de guardar memórias, né? De guardar momentos do passado. Tem pessoas que guardam muito do seu passado e está vivendo muito bem. Agora tem outras, assim como eu, que acaba até esquecendo algumas coisas que aconteceram na semana passada. Existe algum limiar para se considerar que a manutenção ou a perda dela é normal? Existe alguma forma de avaliar até onde a nossa memória está saudável? Existem estudos, existem testes, tá? Então quem faz esse tipo de teste é um neuropsicólogo, isso é um profissional específico, é o sujeito que trabalha com testes em psicologia. Esse neuro tem a ver com o fato desses testes preverem funcionamento neurológico, mas eu não sou muito fã dessa abordagem quando não tem uma suspeita de doença, tá? Então, eu não acho que esse ponto, assim, eu vou lá para fazer esse diagnóstico porque o neurologista pediu, seja o que se aplica para todo mundo. Eu acho que para as pessoas em geral, para eu, para você, para todo mundo, o negócio é o seguinte: tem momentos da vida que esse enfraquecimento da memória começa a nos prejudicar. É aí que existe uma questão. Não é no diagnóstico, não é no teste, no score ou qualquer coisa, mas é nessa experiência. E por que eu estou colocando isso?
Porque, tal como você falou, as pessoas têm diferentes maneiras de memorizar, elas fazem isso através de processos distintos. Você falou, é óbvio que é verdade. E em cima disso que você está falando, que é óbvio no sentido assim, é claro que é verdade. Em cima disso que você está colocando, eu acrescento. E aquilo que a gente deve chamar de distúrbio da memória é aquilo que vai trazer perda de qualidade de vida para a pessoa. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, um enxadrista, e não consegue lembrar qual era a posição que as peças estavam no xadrez, no tabuleiro, na última jogada, isso vai evidentemente impactar sua análise de estratégia do outro jogador, uma perda pequena de memória tem grande relevância. Agora, se não é o caso para você, talvez você não deva fazer um grande drama, até porque não é verdade que a gente tenha tratamentos tão eficientes assim para a memória. Na verdade, a gente não tem nenhum tratamento comprovado, exceto a prevenção, que evidentemente não é tratamento. Agora, falando então nesse assunto sobre prevenção, muito ouve-se falar de suplementos para auxiliar na memória, até exercícios mentais para manter o cérebro sempre ativo e ter mais, digamos, capacidade de armazenar dados ou coisas que acontecem. Até onde é verdade isso, doutor Álvaro? Tanto exercício quanto suplementos. Ambos são verdadeiros. É verdade. E você tem também estimulação elétrica do cérebro, estimulação magnética, tudo isso é verdade. Agora, olha só, isso não significa que a gente possa dizer que você tem realmente um caminho para reverter perda de memória em demência, seja de Alzheimer ou vascular, porque você faz exercício, toma suplementos e etc. Então, o problema dessa verdade é que o escopo dela é limitado. Esse é o X da questão. Então, funciona você tomar fosfatidilcerina, você tomar ginkgo biloba, depende do caso, tá? Mas para muita gente funciona. Você, por exemplo, o ginkgo biloba vai gerar aumento da perfusão sanguínea, vai gerar maior aporte, portanto, metabólico, você vai conseguir memorizar mais as coisas, sobretudo memória de trabalho. Isso aí tem montes de estudos mostrando, sem dúvida. Agora, isso significa que o ginkgo biloba trata Alzheimer? Não. Então, a gente tem que sempre pensar que o X da questão é a prevenção. Então, no final das contas, você vê que o exercício se sai muito melhor, porque o exercício efetivamente vai ter um aspecto preventivo. O cuidado com a alimentação, o cuidado com o sobrepeso, o cuidado com substâncias químicas às quais você é exposto, com drogas, né? Hoje em dia, uma realidade que impacta muita gente, sobretudo entre os mais novos, é que a maconha se tornou muito mais potente. E há estudos mostrando que essas maconhas de hoje em dia impactam mais a memória, que é uma coisa que sabidamente maconha faz, do que as maconhas do passado. Então, vamos dizer assim, o aumento da concentração de THC na maconha, que é uma droga altamente utilizada, converge na perda de memória dos usuários. E assim vai. Então, a gente tem que ter aquele bom senso de não destruir o nosso bem mais poderoso. Eu nem gosto dessa palavra bem para isso, mas aquilo que nos é mais poderoso, fora as pessoas que a gente ama, que é o nosso próprio corpo e especialmente o cérebro. É assim que eu vejo. Agora, até para encerrar, doutor Álvaro, nessa nossa atualidade, onde somos bombardeados por milhares de informações de todos os lados, essas informações ou essa movimentação cada vez mais rápida, digamos assim, de acontecimentos, pode afetar a nossa memória? Porque nós temos ouvido casos até de crianças que têm mais dificuldade de aprendizado porque elas guardam menos informações. Tem alguma relação com o nosso momento atual? Tem total relação, mas não é por nada fisiológico que seja gerado por essa alternância de estímulos, tá? Que eu acho que é a maneira mais adequada de chamar isso. Começa a mudar tudo, você está prestando atenção numa coisa, daqui a pouco é em outra e assim por diante. Isso gera, né, um déficit de atenção de base comportamental, essa é a palavra. Você condiciona a sua mente a se dedicar por prazos pequenos aos diferentes estímulos que estão no ambiente. E aí, com isso, você retém pouco de cada um. E aí, com isso, você não forma memórias porque você não tem uma narrativa suficientemente estruturada, você não dedicou tempo suficiente.
Isso daí vai gerar problemas de aprendizado que, no meu entendimento, eles têm muito mais a ver com o fato de que olhar para muitas coisas ao mesmo tempo evita um desprazer do que com qualquer outra coisa, mesmo com as questões societárias mais amplas. Então, trocando em miúdos, olha só, a gente precisa passar por uma espécie de educação mental para ter a disponibilidade de ler um livro. Ler um livro não é uma coisa que surge pronta na nossa vida. Pelo contrário, a tendência natural da gente é, depois de um tempo de esforço mental continuado, até pela perfusão sanguínea elevada que a gente tem que manter no nosso cérebro, especialmente nas áreas mais frontais, é fechar o livro. Por quê? Porque cansa. E a gente está alocando energia, alocando recursos em algo que no nosso passado evolucionário não fazia sentido, porque faz muito mais sentido você agir, né, de uma maneira pontual para você manter essa energia para as coisas que são importantes no meio ambiente lá do nosso passado, e que você daqui a pouco tem que prestar atenção em outra coisa que está acontecendo ali à sua volta. No caso da sociedade contemporânea, na verdade, da sociedade como a gente a conhece há muito tempo, a gente tem um incentivo para prestar atenção, porque a gente chega no final e descobre coisas maravilhosas no livro. Mas isso exige uma educação. Então, para mim, o grande lance não é nem essa explosão de informações por si só. Para mim, o problema é que isso vai reduzindo a importância da educação na continuidade, do foco, da atenção, da dedicação a um único estilo de estímulo que, por exemplo, se coloca quando a gente tem que prestar atenção numa música, né, sinfônica, quando a gente tem que prestar atenção num livro para poder extrair o que há de melhor nessa peça, nessa arte e assim por diante. Vale notar que hoje em dia a coisa está tão assim que as pessoas simplesmente nem querem mais ver filmes. Os capítulos, né, as coisas são estruturadas em séries por uma razão, pelo spam atencional, que cada vez é menor. Então a gente aproveita menos coisas complexas de uma vez só e assim empobrece a nossa realidade. Espero que quem esteja escutando tenha consciência disso e faça um esforcinho, seja pessoal, seja para ajudar os outros, porque é maravilhoso quando a gente consegue se dedicar e memorizar algo um pouco maior e ter aquela experiência enriquecida que só o tempo nos dá. Com certeza, doutor Álvaro. Olha, que assunto interessantíssimo. Eu passaria aqui horas falando a respeito, mas nós temos que encerrar o quadro de hoje, mas semana que vem tem mais Olhar do Amanhã. Vamos falar novamente. Muitíssimo obrigada e tenha uma excelente noite, doutor Álvaro. Eu que agradeço você, agradeço todos os nossos espectadores, todo mundo que está curtindo, quem está só escutando. Ó, a gente tem um compromisso toda quarta, pouquinho depois das 7h30 da semana que vem. É isso aí, pessoal. Boa noite, doutor Álvaro. Vocês viram que assunto interessantíssimo. Eu fico curiosa, que é muito engraçado mesmo essa questão da memória, não é? A gente pensava que multitask era bárbaro, era sensacional, conseguia fazer várias coisas. E no fim das contas, realmente, você está pegando um pouquinho de cada e acaba prejudicando a sua concentração. É impressionante esse assunto. Bom, nós conversamos com o neurocientista futurista e colunista do Olhar Digital News, o doutor Álvaro Machado Dias, que volta na semana que vem, quarta-feira, mais um quadro Olhar do Amanhã.